Esse é Mário Juruna, primeiro deputado federal indígena eleito no Brasil. O ano é 1982, quase 500 anos após a chegada dos portugueses no Brasil. Esse é Jerônimo Rodrigues, governador eleito da Bahia em 2022, primeiro governador indígena do Brasil. E essa é Sônia Guajajara, primeira-ministra indígena do Brasil, e o ano é 2023. É interessante pensar como somente depois de mais de 500 anos, os povos que primeiro estiveram aqui estão tendo participação na política e nas decisões do país. Nesse episódio de Os Povos Indígenas, falaremos sobre o percurso dos povos indígenas até conseguir os seus direitos e, enfim, serem representados no governo. A primeira Constituição brasileira foi outorgada por Dom Pedro I em 1824. Pela primeira vez, as normas do sistema eleitoral brasileiro foram definidas, o que resultou na criação da Assembleia Geral, órgão máximo do Poder Legislativo, composto por duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, que eram eleitos pelos súditos do Império. O voto era obrigatório e censitário, e apenas homens com mais de 25 anos de idade e uma renda anual determinada, 100 mil réis, que convertido para o real hoje daria mais de 1 milhão, podiam votar. Mulheres, escravos, soldados e índios não tinham esse direito. Por muito tempo, os índios foram considerados pela Constituição Federal relativamente incapazes, mas com a Constituição de 1988, esse quadro mudou, já que deu aos índios, dentre outros direitos, o direito de voto. Como o voto em nosso país é obrigatório, eles não possuem apenas o direito, mas o dever de votar também. Porém, por esta mesma Constituição definir que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, de acordo com o artigo 231, o que significa não pode haver imposição de regras e comportamentos externos à organização social e cultural dos índios, a tribo pode decidir, segundo suas tradições, coletivamente não votar, e prevalecerá sobre a obrigatoriedade do voto. A Constituição dá também aos índios o direito de se candidatarem aos cargos públicos. Mário Juruna, nascido em Barra do Garças, 3 de setembro de 1943. Foi um líder indígena e político brasileiro, filiado ao Partido Democrático Trabalhista e foi o primeiro deputado federal indígena do Brasil. Juruna nasceu na aldeia Chavante, na Macura, próxima à Barra do Garças, no estado do Mato Grosso. Era filho de Isaías Butissé, chefe da aldeia na Macura, que era também irmão de Arropói, conhecido como Apoena, o principal cacique do povo Chavante. Viveu na aldeia sem contato com a população branca brasileira até os 17 anos, quando sucedeu seu pai na liderança da aldeia. Na década de 1970, ficou famoso ao percorrer os gabinetes da Fundação Nacional do Índio em Brasília, lutando pela demarcação de terras para os índios, portando sempre um gravador para registrar tudo o que o branco diz, e constatar que as autoridades, na maioria das vezes, não cumpriam a palavra. Posteriormente, publicou o livro O Gravador de Juruna. Foi eleito deputado federal pelo PDT em 1982,
com 31 mil votos, representando o estado do Rio de Janeiro. Sua eleição teve uma grande repercussão no país e no mundo. Foi responsável pela criação da Comissão Permanente do Índio no Congresso Nacional, que levou o problema indígena ao reconhecimento formal. Em 1984, denunciou o empresário Khalil Eid por tentar suborná-lo para votar em Paulo Maluf, candidato dos militares à presidência da República no colégio eleitoral. Juruna acabou votando em Tancredo Neves, candidato da oposição democrática. Não conseguiu se reeleger em 1986, mas continuou ativo na política por vários anos. Em 1990 e 94, concorreu novamente a deputado federal, mas não foi eleito. Em 95, foi assessor parlamentar em Brasília, mas não exerceu o cargo devido à sua saúde. Juruna morreu em 17 de julho de 2002, aos 59 anos de idade, em decorrência da diabetes. Seu corpo foi velado no Congresso Nacional Brasileiro. Jerônimo Rodrigues de Souza é um professor, engenheiro e agrônomo e político brasileiro. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, é o atual governador do estado da Bahia desde 2023. Nascido e criado no interior baiano na década de 1990, formou-se em engenharia agrônoma pela Universidade Federal da Bahia e tornou-se professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, ao mesmo tempo que filiou-se ao PT e ingressou em movimentos estudantis e social. A partir de 2007, começou a integrar secretarias do Estado, chegando a fazer parte do gabinete ministerial da presidenta Dilma Rousseff, até assumir as pastas do desenvolvimento rural e da educação da Bahia. Tornou-se governador em 2022, na primeira disputa eleitoral do qual participou. Sônia Boni de Souza Silva Santos, conhecida como Sônia Guajajara, é uma líder indígena brasileira e política afiliada ao Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e é formada em Letras e Enfermagem, especialista em Educação Especial pela Universidade Estadual do Maranhão. Recebeu em 2015 a Ordem do Mérito Cultural e em 2022 foi considerada uma das pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Atualmente, a liderança indígena é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, a APIB, e integrante do Conselho da Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais do Brasil, iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Em 2022, Sônia integrou a equipe de transição do terceiro governo Lula e foi anunciada como a primeira-ministra dos povos indígenas. Sônia habita nas matas da terra indígena Araribóia, no Maranhão. Seus pais eram analfabetos, mas aos 10 anos saiu de sua terra para estudar na cidade de Imperatriz, onde trabalhou em casas de família em troca de moradia. Deixou Araribóia aos 15 anos, contrariando a vontade dos pais, para estudar o ensino médio em Minas Gerais, com o suporte da FUNAI. Após se formar na escola, retornou ao Maranhão e estudou letras e enfermagem na Universidade Estadual. E, além de suas grandes graduações, Guajajara fez pós-graduação em Educação Especial e foi conquistando espaço com a militância e ganhou projeção em órgãos internacionais como o Conselho dos Direitos Humanos na ONU. No dia 3 de fevereiro de 2018, Sônia Guajajara foi lançada como pré-candidata a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, tornando-se a primeira pré-candidata de origem indígena à presidência da República. A chapa Boulos e Sônia alcançou a 9ª colocação no primeiro turno da eleição presidencial, com 617.122 votos. Sônia Guajajara tem voz no Conselho de Direitos Humanos na Organização das Nações Unidas e já levou denúncias às conferências mundiais do clima e ao Parlamento Europeu. Em 22 de março de 2022, Sônia foi confirmada como pré-candidata ao cargo de deputada federal pelo estado de São Paulo nas eleições legislativas desse ano. Em 3 de outubro do mesmo ano, ela se torna a primeira indígena a ser eleita deputada federal pelo estado de São Paulo e foi eleita com 156.966 votos. Em dezembro de 2022, Sônia foi anunciada como a primeira-ministra dos povos indígenas. Essas pessoas são de suma importância para a abertura dos novos caminhos para os indígenas nas decisões da sociedade brasileira e em sua participação política. No ano de 2022, foram eleitos para o mandato de 2023 a 2027
5 deputados indígenas: Célia Chacriaba, do PSOL, Juliana Cardoso, do PT, Paulo Guedes, do PT, Silva Ayuipan, do PL e Sônia Guajajara, do PSOL, pelos estados de Minas Gerais, São Paulo e Amapá. Também é importante falar sobre Joelma Wapichana, primeira indígena a presidir a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Mesmo depois de muitas décadas de sua criação, em nenhum momento uma indígena teria presidido a fundação. Ela assumiu o cargo em fevereiro de 2023. A participação dos povos indígenas na sociedade política do Brasil cresce a cada eleição, como, por exemplo, havia apenas uma representante indígena no Congresso no mandato de 2018 a 2023, e agora são 5 deputados indígenas eleitos. Os vereadores aumentaram de 168 para 179, e os prefeitos aumentaram de 6 para 8 na eleição de 2016 para a eleição de 2020. Os resultados foram comemorados pela deputada Joênia Wapichana, do Rede, na época da eleição de 2020, e diz que é necessário maior investimento do fundo partidário eleitoral e melhor distribuição de urnas eletrônicas em comunidades indígenas. É importante a participação dos povos indígenas para que possam levar as suas ideias e reivindicações para votações nos congressos nacionais e para a aprovação de leis dos seus direitos políticos e sociais na sociedade brasileira, para melhor interação com todo o resto das pessoas.